Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente veio aqui para trazer um pouquinho de como funciona a nossa sessão do raio-x, com alguns casos práticos de economias reais que nós tivemos. Uma, inclusive, foi na semana anterior, e a outra deve ter um mês mais ou menos. A sessão raio-x, uma das etapas, né, é a gente olhar diretamente a parte tributária da empresa, porque acaba sendo o que chama mais atenção, né? A gente também olha as outras coisas, questão de processos, né? Quem faz o que mesmo dentro da empresa, se tem necessidade de ser daquele jeito, mas o que acaba mais atraindo os empresários é realmente a parte tributária, e a gente sempre ataca isso primeiro, principalmente em empresas grandes, tá? Porque é onde normalmente o dinheiro está indo, né? A gente tem um Vai caso, escoando pelo ralo, né? escoando, A o gente tal do costuma escoando pelo falar, ralo, verdade. E a gente tem um caso tem dois casos, né? Um caso é da parte previdenciária, que isso, seria o tributo em cima de folha de pagamento, tá? isso. E tem uma parte que é do ISS, que são dois casos, tá? A Sim, Monique vai me ajudar a falar um vou pouquinho. trazer aqui para vocês o que acontece, né? A gente, nessa nossa sessão de raio-x, a gente faz aí, costumo dizer, né, como um médico, a gente entra na empresa como um todo para dar uma análise geral e passar para o empresário onde ele pode atuar com mais eficiência e trazer mais ganho para eles. E aí entra ganhos em todas as áreas, Sim. ganho tributário, ganho de eficiência, de gestão mesmo, enfim. Os ganhos são infinitos. Eu vou trazer o que mais dói, né, no bolso dos empresários aqui, que é a nossa questão tributária. E a gente teve dois casos específicos. Um, que é o que que finalizamos na semana anterior, a gente pegou essa empresa, né, esse cliente, e a gente começou, né, tem o nosso roteirinho aqui, a gente pautado em processos, Isso. não tem jeito, a gente tem o nosso roteirinho, a gente foi buscando, foi cavando, e não achamos grandes oportunidades na empresa, até o momento que a gente falou, olha, chegou a parte previdenciária. E nessa parte previdenciária, a gente identificou que o cliente estava fazendo a tributação de forma equivocada. E com isso, a gente saiu de uma tributação, pegamos os últimos 5 anos do cliente e saímos de uma tributação que ele já tinha recolhido 395 mil ao fisco, e a gente passou para o valor de 217 mil. A gente teve que fazer, obviamente, as retificações, enfim, para a gente ter, de fato, esse valor para reutilizar, né? Para utilizar de forma consciente e correta, né? Porque não é justo que vocês, empresários, paguem mais do que o devido, mais do que o correto, né? Sim. Então, a gente teve essa economia para o cliente, que registramos aqui em R$ 177.937. Isso foi uma economia real, Sim, tá, e gente? uma coisa simples, né, Monique? Era um detalhe que não foi se atentado a tempo, né? Acabou Sim. recolhendo maior durante Sim. muito tempo. E é uma falha comum, né? Muito comum. Infelizmente, é comum. O que acontece? Essa parte previdenciária, a gente tem muito... enfim, né? A contabilidade tem muitos afazeres e, no geral, né? O que a gente até busca aqui, a gente até faz aqui, a gente cuida disso na vírgula para que não falhemos também, porque é onde dói para os empresários. É olhar de fato se na legislação tem alguma brecha, se na legislação tem alguma possibilidade. E essa questão da folha foi pura e simplesmente uma questão de atividade preponderante ou não. Isso. O cliente estava sendo tributado por uma atividade que era principal, que era o KNAI principal dele, quando na verdade a atividade preponderante era outra. Então, assim, quando a gente entra na folha com esse viés, com essa visão, a gente encontrou um ganho de R$ 177 mil para o cliente. Sim, então, assim, a gente costuma até brincar, né, que os nossos clientes chegam aqui com uma visão já, não aguento mais, estou cansado, que empreender no Brasil é muito difícil, não, e a gente vai, calma, vamos com leveza, vamos com calma, com cautela, e a gente começa o nosso raio-x. Porque sem isso, você acaba fazendo o básico, vai sempre no básico, e imagina, ia passar um período, a gente não consegue voltar 10 anos para poder recuperar. Então, quanto antes
a gente tiver o diagnóstico, né? Melhor, antes, mais a gente sucesso. resolve. Porque além de recuperar os 5 anos que se passaram, a partir de pra frente, né? Vai tributar o vai correto. tributar o correto, já E diminuiu menor. muito, Sim. né? O imposto ali mensal. Então, assim, parece que é uma coisa muito grande, deu trabalho, óbvio, porque a gente teve que refazer, né? Sim, é todo um processo, não é uma coisa que acontece do dia para noite, tem todo um estudo ali, sim. Né? Tem que ter um embasamento. Tem o nosso tempo de profissão aí que traz a expertise pra gente olhar com esse olhar. Exato. Né? Não tem nada aqui, mas a gente tem que olhar tudo. Exatamente. Sempre olhando tudo na seção raio-x, porque sempre tem uma coisinha, por mais a minha empresa está toda certinha, redonda, mas talvez tenha uma coisinha ali que dá para melhorar, né? E para ter um ganho. Exato. Exatamente. E às vezes a gente, a gente toca muito nessa parte tributária, né? Que realmente é o calcanhar de Aquiles dos empresários. Sim. Mas tem muitos cases que a gente entra, assim, que vê que não tem grandes ganhos, não, mas um ganho processual, sabe? Exato. É uma pessoa que está desempenhando uma atividade que, aquela pessoa tem potencial para desempenhar essa aqui também, e a gente ganhar aqui, otimizar o processo. E a gente faz esse ganho também, né? Que fica um ganho intrínseco, mas que, na verdade, para vocês tem um valor inestimável, né? Sim. Mover e botar redondo o processo. Um outro caso que foi no mês anterior, que a gente fechou também, que foi um grande sucesso, foi um cliente que veio pra gente e que a gente conseguiu recuperar. Na verdade, ainda não recuperamos porque foi para processo administrativo, né? Mas é um caso ganho. O que estava acontecendo é que o cliente, infelizmente, estava sendo tributado para fins de ISS por um serviço que era exportação. Então, assim, na legislação é claro ao dizer que né, exportação de serviço, desde que o serviço não tenha benefício econômico dentro do país, né, no Brasil, ele não tem tributação de ISS. Então, assim, retroagimos os últimos 5 anos. Volto a dizer, né, quanto antes a gente entrar e atuar na empresa de vocês, maiores serão os ganhos, porque esse cliente já estava pagando ISS há um pouco tempo, mais do que 5 anos, ou seja, não vai recuperar não tem como recuperar. E nessa recuperação dos últimos 5 anos, uma coisa simples de legislação, a gente subiu o processo para a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi até no Rio de Janeiro, e agora a gente está aguardando, né? Obviamente é um processo mais demora, mas um pouquinho mais demorado, mas o ganho é certo, o êxito é 100%. Se não passar no administrativo, a gente vai entrar no judicial, porque não tem como não ser, não ter essa possibilidade. E o cliente recuperou R$ 535.473. Ou seja, 535 mil que o cliente pagou para a prefeitura indevidamente. Indevidamente. Você pensa o que fazer com R$500 mil hoje? Gente, se eu tenho R$500 mil agora, eu tô feita. Eu tô aí com as minhas aplicações, E é isso que a gente quer trazer para vocês. É trazer esse ganho para vocês verem para o outro lado. Caramba, se eu vou receber um dinheiro agora que eu não contava e que já estava desembolsado, vamos investir em alguma coisa, vamos investir no nosso crescimento, vamos potencializar algum processo que a gente já queria fazer, né? Expandir os negócios. Então, esse é o nosso principal intuito no momento aí do processo do raio-x, que é o nosso carro-chefe, né? Carro-chefe. A gente só entra fazendo a sessão raio-x. Exato. Os nossos clientes não passam ilesos. Eles chegam. Os únicos que não tem é quem abre com a gente, né? Porque não tem. Início de atividade a gente não tem como olhar para trás, mas qualquer cliente que chega é importantíssimo. A gente não começa, a gente não starta o serviço contábil sem antes olhar para trás, porque é aí que a gente encontra diversas oportunidades e a gente também fortifica a parceria, né? A gente traz... Ver o que a gente está pegando mesmo, né? A gente pegou isso aqui dessa maneira e a gente pode melhorar dessa maneira aqui, pode mudar isso. Exato. E é importantíssimo, né? Porque senão a gente fica no mecanicamente, fazendo mais do mesmo, e não é o intuito. A gente não... A Speed não nasceu para isso. A Speed nasceu realmente para trazer para vocês conforto, segurança, qualidade na prestação de serviço, solução, né? Porque de problemas todo mundo já tá saturado. Então é isso, gente. A gente trouxe um pouquinho aqui das sessões de raio-x e
constantemente a gente vai trazer para Sim, vocês, outros casos, né? para vocês entenderem né, ver e pensar se de repente faz sentido fazer contato com a gente. É só nos chamar que a gente faz essa sessão raio-x Isso. aí Obrigada, para gente. começar. Obrigada!